Olá, mais uma aula nossa de modelos matemáticos. Sempre lembrando que nós não temos intenção de nenhuma demonstração algébrica. Essas aulas são para nos lembrar de noções da matemática, raciocínio matemático de uma maneira geral. Essas questões de notações algébricas ou demonstrações, elas podem ser obtidas através de um estudo mais detalhado em vários livros, né? O curso não é de matemática, o curso é modelagem. E a modelagem hoje ela é feita principalmente em computador. Mas o mais importante é o profissional da ciência saber interpretar um determinado modelo e o próprio modelo, né, para poder explicar fenômenos. Então, como havia proposto, né, hoje é dia de falar de funções. Claro que nós não vamos pegar função por função e detalhar, mas o que nos interessa das funções, como nós falamos antes, é a sua mobilidade em termos matemáticos. Mobilidade essa que nos permite fazer uma análise de previsão de fenômenos, né? Quando nós falamos de funções, não tem como nós não falarmos de conjuntos. Inclusive, quando nós falamos de conjunto, a gente costuma, antes de entrar em função, trabalhar as relações entre os conjuntos, né? No plano cartesiano. E dentro desse plano cartesiano, que foi desenvolvido principalmente por dois franceses, Pierre de Fermat, que era advogado, e o muito conhecido René Descartes, que deu o nome a esse plano cartesiano. Observe que quando nós falamos de conjunto, o que nos interessa em termos de ciência, em 90 e mais de 90% das vezes, não tem estatística sobre isso, mas se tem, eu não conheço. Mas só para ter uma noção muito, né? É o conjunto dos reais. O conjunto dos reais, ele resolve os nossos problemas. Raramente nós vamos precisar do conjunto dos números complexos. Então, dentro do conjunto dos números reais, é que a gente trabalha em função. A função, ela é utilizada hoje, né, em tempos mais modernos, como análise de geometria analítica. Então, por exemplo, a função que a gente pode começar a trabalhar aqui de maneira simples é a chamada função polinomial. O que é a função polinomial? O nome já fala, é um polinômio. Olha, é muito importante que o pessoal que não é da área de exatas, se não entender o significado, vai na internet, no Google, dá uma olhada, o que é polinômio, o que é função polinomial e assim por diante. Porque as representações matemáticas, elas têm uma linguagem própria. E seria interessante, né, que a pessoa compreendesse aquilo que é falado. A gente não costuma lembrar toda hora de ficar falando o significado. Então, uma função polinomial é uma função do tipo f de x, em que esse f de x ele é dado por um valor a, um índice n, em que multiplica x com expoente n, mais o próximo vai diminuindo, a menos 1. Então, isso aqui começa com 10, a 10 com x elevado a 10, a 9 com x elevado a 9 e assim por diante. E vamos colocar aqui
já para finalizar, A1 vezes x elevado a 1 mais o índice zero vezes x elevado a zero. Lembre que todo número elevado a zero é 1. Esse é um fator importante. Esse zero aqui, ele significa localização, né? Ele não dá ao A o valor zero. Essa função polinomial, que aqui é o y, vai estar em função de x. Então, por exemplo, se eu pegar esses dois últimos termos aqui, vou só dar uma arrumada nele, eu vou pegar a x mais, como A é chamada de expressão literal, né, o valor literal, ao invés de chamar de A0, vamos chamar de B. Então, essa equação que tem o x elevado a 1, ela é chamada de equação do primeiro grau. O grau representa o expoente do x nas funções. Como nós havíamos falado, o plano cartesiano foi desenvolvido por Pierre de Fermat e, ao mesmo tempo, concomitante, o René Descartes. Há alguns historiadores que dizem que foi o Pierre de Fermat. Ficou muito famoso por causa do último teorema de Fermat. Também é algo interessante de se buscar. Para quem quer aprender um pouco mais de matemática, que tem interesse, existem alguns livros, de certa forma infantis, mas que foram feitos para desenvolver o gosto pela matemática, né? Que O Homem que Calculava, por exemplo, é um deles. Existe um livro traduzido chamado O Último Teorema de Fermat, que conta a história da demonstração desse teorema, que está em português também. Além de outros livros que não têm um cunho matemático, foi feito para leigos. O gráfico cartesiano foi montado assim: f de x nas ordenadas e o x nas abscissas. O interessante disso aqui é que existe uma regra que as pessoas que não estão ligadas à matemática algumas vezes desconhecem. É f de x. O que é f de x? Significa que o y da nossa equação, ele está em função de x. Então vamos fazer aqui um gráfico aleatório, né? E que está dentro da função do primeiro grau, que faça a seguinte relação: a altura do indivíduo, enquanto que o x é peso. Se nós formos fazer um gráfico altura em função do peso, por exemplo, ele vai dar uma reta provavelmente assim. E a reta é a característica da função do primeiro grau, a função polinomial do primeiro grau. No entanto, existe aqui um erro muito grave. Eu coloquei de propósito. A altura não é função do peso. Porque o indivíduo adulto, ele pode ganhar peso, mas ele não ganha altura. Então esse aqui é um gráfico falso, porque ele não é f de x. Ele é um gráfico que associa a altura com peso, mas ele não é uma função matemática física. O que significa isso? Ele não tem valor físico. Vou colocar assim, né? Ou, na verdade, vamos colocar aqui, ó. Não é nem sem valor físico, né? É sem valor científico. Ele não deixa de ser um gráfico,
ele pode existir essa função. Podemos até dizer que a função inversa da relação peso-altura é a relação altura-peso. Mas ele não tem valor científico. Por quê? Porque como o peso é função, como o peso é função da altura, o gráfico correto aqui, que representaria a função de valor científico, é o peso dependente da altura. Aí sim, o peso é o f de x. E esse gráfico vai ter uma outra forma. Vai ser um pouco diferente, porque você vai perceber que o peso tem valores maiores do que a altura. Já não tem jeito de ser menor que zero, que é chamado início dos eixos, né? E aí nós temos esse gráfico, peso sobre a altura, porque o peso ele é uma função de x, em que a altura é o valor x. Isso é fundamental. Como nós falamos, nos interessa esse tipo de raciocínio. A função y é igual a x mais b, então, ela pode ser escrita, é melhor escrita, substituindo o y por f, mostrando que uma é função da outra. Dessa maneira. Nós podemos manipular um pouco essa função e trabalhar com o que nos interessa dela. Então, f de x é igual a x mais b, e a condição de existência dela, ou seja, para ela ser uma função do primeiro grau, a tem que ser diferente de zero. Porque se a for igual a zero, f de x é igual a b. Vamos escrever aqui então. Se f de x for igual a b, b é uma constante. Então, o gráfico da função constante, ele é um patamar paralelo ao eixo x. Ou seja, pegando b um valor qualquer, que ó, f de x é y, y é igual a b, e para qualquer valor de x, b continua o mesmo. Essa é uma função constante. Se isso acontecer na ciência, dificilmente nós vamos colocar um artigo, porque basta dizer, determinada taxa não varia diante de determinado fenômeno, não há nem necessidade de fazer um gráfico para isso. Então, A tem que ser diferente de zero para que essa função exista. Mas, por exemplo, esse A pode assumir qualquer valor real, ele não tem restrição. Então, A pode ser maior que zero, o A pode ser menor que zero, o A pode ser fracionário. No entanto, uma outra função derivada da função do primeiro grau, podemos dizer a única, é f de x é igual a x. Nesse caso, b é igual a zero. Toda vez que nós tivermos um gráfico f de x igual a x mais b, significa que eu não vou fazer nenhuma demonstração aqui algébrica, vou só citar. Mas, se nós isolarmos, né, o x ou y, a gente consegue chegar a determinados valores. Talvez até seja interessante, se você interessar, fazer isso aí em casa, né? O b ali ele é positivo, então ele é a parte que intercepta o eixo y. Então, vamos dizer que esse aqui seja o b.
Esse A determina a angulação da reta gerada. E ele pode continuar para cá também. Esse ponto aqui é o ponto onde y vale 0 e x vale alguma coisa. Vamos chamar x 0. E esse ponto aqui é o ponto onde x vale 0 e tem o valor de y. Calcular x aqui não é difícil. Ora, basta colocar y igual a 0, né? Se colocar y igual a 0, esse é menos b sobre a, que é esse valor de x1 aqui. Mas como nós falamos, isso não interessa. Se houver algum interesse, rapidamente o aluno com boa vontade ele aprende essas características aqui da função. Por exemplo, se houver necessidade, se sentir necessidade, você pode colocar aqui os valores de x, os valores de y e calcular pela função. Então, determinado valor aqui, ó, se x for menos 2, quanto que vai valer y e assim por diante. Fazer aquele esqueminha e montar o gráfico. Eu estou partindo do pressuposto que pelo menos a estrutura gráfica, né? Porque y aqui, ó, ele é real e x também é real. Eles assumem quaisquer valores na reta real, né? Esse R aqui ficou meio estranho. Bem, o que nos interessa então dessa função? Vamos pegar uma função do tipo fx igual a x. E se nós fizermos o gráfico dela, eu não estou colocando valores, eu estou só fazendo a interpretação geométrica do gráfico dessas funções. Essa função, ela vai ser definida na reta dela, que veja bem, como b igual a 0, obrigatoriamente ela vai passar na origem. Se eu der a x o valor 0, a vezes 0 é 0, y vai ser 0. Se eu der a y o valor 0, 0 dividido por a vai dar 0. Não pode dividir por 0. Então ela vai ser uma reta que vai passar pela origem, dessa forma, né? Aqui não está bem passando pela origem, mas eu acho que eu estou repetindo, mas alguém disse que a geometria é a arte de cálculos exatos através de desenhos inexatos. E veja bem, que interessante isso aqui. O valor de A determina a inclinação dessa reta. Em termos de geometria, nós vamos ter aqui, ó, um ângulo entre x e a reta. Você concorda comigo e podemos analisar isso, de que esse ângulo pode aumentar. Veja aqui que a gente estudou aqui, apesar de que no primeiro caso não ter valor científico. E esse ângulo pode ser menor do que o alfa que nós colocamos lá. O que determina isso? Então, o alfa, ele depende desse ângulo de A. E aí tem o seu significado. A de AX mais B. Então, x depende de A. Isso nos interessa muito, porque esse A ele tem um grande significado em termos de análise de funções. Então, vamos apagar essa parte aqui inicial e continuar essa análise de função em termos de conhecimento geral de processos, né? Vou repetir, a parte algébrica você pode buscar em detalhes em vários livros.
No entanto, essa parte, eu vou dizer, analítica, ela depende de você e mais de ninguém quando você está fazendo a sua pesquisa. Ninguém vai saber direito o que você faz, muitas vezes nem seu orientador. A banca, muito menos ainda. Bom, talvez um ou outro caso só. Então, quando você vai fazer sua dissertação, sua tese, você precisa ter certeza do que você está fazendo, né? Para não fazer bobagens, para não errar. Aí muitas vezes o aluno vai fazer a defesa, está nervoso. Eu costumo falar para os meus alunos assim, olha, ninguém sabe mais do que você, porque você ficou debruçado sobre aquele assunto durante um bom tempo, né? Então, tu tem condições de responder tudo. Isso se for bem feito, é claro. Nós não podemos deixar de considerar isso. Se fizer direito, não tem porquê sofrer na hora da apresentação. Então, vamos representar aqui, ó, a reta da função polinomial do primeiro grau. Olha, eu vou apagar aqui e fazer de novo. Preciso de uma reta maior do ortogonais aqui, né? Para poder fazer uma demonstração que me interessa aqui. Então veja bem. O que nós vamos ter aqui. Veja bem que nós não demos exemplos numéricos, né? Se você quiser ver exemplo numérico, você coloca calculadora gráfica online no Google e várias calculadoras vão aparecer. Aí você coloca a função do primeiro grau e começa a mexer com ela. Varia o valor de A, varia o valor de B, o sinal de A, que pode ser positivo ou negativo, a gente só está trabalhando com valor positivo aqui. Então vamos pegar uma reta simples, né? E vamos pegar só vamos pegar aqui a x mais b mesmo. Nós temos aí uma reta simples. Temos determinados valores. Agora entra numa parte analítica da matemática que é bem interessante. Vamos imaginar, e aí está a parte legal da matemática, né? Vamos imaginar dois pontos. E a partir do momento que eu imaginei escrever, ele passa a ser real. Nessa reta. x1, x2. Como f de x é função de x1, x2, existe um valor associado a f de x, que nós vamos chamar f de x1, ou seja, o valor que é função de f de x1, e o valor que é função de f de x2. Vamos estar aqui. Numa análise matemática mais detalhada, a gente usa a geometria e aí passa a ser o que nós chamamos de geometria analítica, né? Essa geometria analítica, ela nos mostra que se eu puxar aqui, ó, não, aqui não tá bom dessa cor não. Vamos colocar esse azul escuro, porque é muito importante esse conhecimento. Acabei errando a reta aqui, né? Não tem problema. Aí essa cor já não interessa mais. Vou pegar o roxo. Então, esse valor aqui, ó, esses dois valores, nos permitem fechar um triângulo retângulo. Veja, nós não trabalhamos isso, triângulo retângulo. Também deixo para vocês procurarem, se for necessário, as características do triângulo retângulo. Se você for observar aqui, ó, esse cateto aqui, para ser positivo, é x2 menos x1. E esse outro cateto aqui é f de x2 menos
f de x1. Já está representado lá. Então, eu vou colocar aqui na frente. Menos f de x1. Talvez fosse melhor usar o y, mas eu estou fazendo questão de colocar f de x em termos didáticos, certo? O que nós falamos foi em relação ao valor de A antes. Então, A, ó, gera um valor alfa em relação a x, a reta em relação a x. Só que se eu puxar aqui, ó, um outro triângulo maior, o menor e o maior são semelhantes, porque eles compartilham a mesma hipotenusa e a mesma base, vamos dizer assim, ou melhor, o mesmo lado. Também sobre semelhança de triângulos, né, que é um conceito muito básico, é só procurar e não vai ter problema, dá uma lida. Então esse ângulozinho aqui, ó, é o mesmo. Esse ângulo alfa aqui é o mesmo. Ora, então nós temos aqui, dessa relação aqui, que nós podemos analisar aqui, ó, mais de um valor. Se você raciocinar, você vai ver que eu posso fazer x3 menos x1, x3 menos x2. Posso continuar pegando os valores. Fazendo isso, eu sempre vou ter um triângulo semelhante. Então, eu vou ter sempre o mesmo valor de alfa aqui, sem menor problema quanto a isso. Vamos pegar esse triângulo, vamos, em termos didáticos, aumentar o tamanho dele, apenas para fazer uma análise aqui. Triângulo retângulo. Vou deixar essa parte passando aqui. E vamos pegar o alfa aqui. Certo? Observe que esse alfa pode ter muitos valores. Se eu pegar esse aqui, ó, agora eu vou usar o y2 menos o y1, em relação a esse alfa, isso aqui é chamado de cateto oposto a alfa. E se eu pegar aqui, ó, x1 e x2, esse é o cateto adjacente a alfa. Quando eu pego cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho o conceito de tangente. Então, a tangente de alfa, ela vai ser o cateto oposto, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. O que é tangente? É exatamente o que nós falamos. Cateto oposto do triângulo retângulo sobre cateto adjacente. Se você tiver aí com alguma dúvida, talvez você ache, mas eu já ouvi falar de cateto oposto sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? Mas esse é o seno. E cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso é o cosseno. Acontece que seno sobre cosseno também é tangente. Então, a tangente de alfa determina a inclinação da reta. Quanto maior a tangente, maior o ângulo alfa. Se a tangente for de 90 graus, coincide com o eixo de y. Se for 0 graus, coincide com o eixo de x. Usualmente, nós chamamos x2 menos x1, ou x3 menos x1, ou x3 menos x2 de delta, desculpa, y3 menos y1, e assim por diante, né? Eu equivoquei aqui, sobre delta x. Isso aqui é muito importante para a gente fazer a análise das funções. Delta x sobre delta y, ao contrário,
ΔY sobre ΔX é chamado de taxa de variação da função. Essa taxa de variação da função é muito interessante para nós, principalmente nos modelos que nós vamos trabalhar. Essa taxa de variação é o quanto que y varia em função de x. Se y varia muito, então alfa é grande. Se y varia pouco, alfa é pequeno. Ou seja, a taxa de variação e alfa estão diretamente associados. Usar um pouquinho a imaginação não vai fazer mal nenhum para nós. Imagina e transformemos em realidade esse gráfico. E vamos fazer a reta aqui, certo? Observa que eu posso pegar o ponto x1 mais ou menos distante dele para qualquer lado. Daria o mesmo raciocínio. Mas considere que eu quero pegá-lo muito pertinho. x2 assim. Vai dar um triângulozinho muito pequenininho, que visualmente é incompatível em termos didáticos, mas em termos de análise é muito importante. O que significa isso? Significa aproximar x2 de x1. O quanto que eu posso aproximar x2 de x1? Vamos usar a imaginação. Quanto eu quiser. Se eu aproximar infinitamente x2 de x1, se eu aproximar x2 de x1 infinitamente, eles vão ficar a uma distância infinitésima. Ou seja, uma distância tão pequena quanto eu posso imaginar. Se eu fizer isso, você concorda que a derivação disso é que y2 se aproxima na mesma proporção, talvez a mesma proporção não seja a palavra, né? Bom, o correto seria a proporção de alfa, né? Em função, chega a y1. Então nós temos y2 chegando a y1, de maneira que ocorra essa relação aqui. E isso é muito importante, fazer essa aproximação. Por quê? Imagina que, aí é sempre o exemplo físico, né? Isso aqui seja velocidade em função do tempo na física. Veja que não faria o menor sentido se colocasse tempo em função da velocidade, porque tudo tudo depende do tempo, né? E não o contrário. Se o tempo dependesse da velocidade, não seria complicado, apesar que na relatividade isso não é uma coisa tão sem lógica assim. Quando eu pego esses valores extremos, ó, e faço essa relação extrema, eu vou ter a chamada velocidade média. A velocidade em função do tempo. Olha só como as fórmulas são simples, né? Se a gente representar aqui, ó, uma das coisas que eu posso ter aqui, por exemplo, velocidade 2 sobre menos velocidade 1, dividido por tempo 2 sobre tempo 1, por exemplo. Olha, a velocidade sobre o tempo determina a aceleração. Então, se eu pegar essa velocidade 2, por exemplo, aqui, no tempo 2, pode até pegar o ponto 0, né? Podemos pegar outro até aqui, ó. Não tem problema. Olha, velocidade sobre o tempo é aceleração, como nós falamos. Então, essa aceleração é a aceleração média.
Antes eu tinha falado velocidade média, que eu coloquei aqui, ó, velocidade sobre tempo e aceleração. Essa velocidade sobre tempo, que a gente tem aqui sendo aceleração, se a distância é grande, eu tenho aceleração média. Se eu faço isso bem pequenininho, aqui, ó, essa região aqui, quanto mais próximo de zero, mais o tempo está próximo do instantâneo. Veja bem, não é que o tempo está próximo de zero. Não é isso. O que está próximo de zero é x2 menos x1, o tempo 2 menos o tempo 1. Para uma velocidade, para calcular uma aceleração instantânea, em termos de velocidade, o que vai acontecer? Eu tenho que aproximar x2 de x1, aproximar o tempo. Aí eu aproximo y2 de y1. Esse valor interessa bastante, o valor instantâneo da aceleração. Para isso, eu tenho que usar esse recurso, mesmo recurso de taxa de variação, recurso de y em função de x. Só para não dar problema, o raciocínio é o mesmo em termos de velocidade. Eu tinha citado lá a velocidade média, né? Só que aí eu tenho deslocamento do espaço, né? S em função do tempo. Aí o S em função do tempo, mesmo raciocínio, não vai ter problema. A aceleração aqui está crescendo, a velocidade aqui está crescendo, o raciocínio é o mesmo. Então eu quero saber a velocidade instantânea de um móvel. Eu pego dois pontos muito próximos, de tal forma que seja significativo achar esse valor em termos instantâneos. Estou falando de física, né? Mas isso aqui, por exemplo, como eu estou usando a velocidade, funciona também na análise de reações enzimáticas. Ela cai nesse processo aqui, se essa reação estiver dentro da análise da função do primeiro grau. Ela acaba tendo esse tipo de associação aqui. Bem, a função do primeiro grau tem mais características, tem como fazer análises, teria como a gente brincar de álgebra e assim por diante. Essa aqui, ó, é uma situação bem interessante. Como nós teremos uma aula hoje, né, que é na quinta-feira, que é uma aula por Skype, então eu vou deixar para vocês aqui um probleminha para ser resolvido, também com a ideia de que você busque um raciocínio dele, está em questão de limitações. Vamos considerar isso aqui, ó, A é igual a B. Isso aqui é a premissa inicial de um raciocínio. Tá? Você concorda, e aí é óbvio que se A está elevado ao quadrado, e A é igual a B, B tem que estar elevado ao quadrado. Isso também é tranquilo. Agora vamos fazer essa equação aqui ficar um pouquinho mais complicada. Vou multiplicar A mais B vezes A menos B, que é igual a B que multiplica A menos B. Esse aqui pode ser o problema quando eu faço isso, né? E você pode falar, não, mas não é. Então vamos fazer aqui. Ó. Isso aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Então nós vamos ter A ao quadrado menos AB aqui. Né? Agora nós temos mais BA ou AB, tanto faz, menos B quadrado, que é igual
ABA menos B quadrado. Aí você pode pensar que isso não é igual, mas olha só. Menos AB mais AB vai dar zero. E como A é igual a B, isso aqui é A ao quadrado. Então, eu vou ter A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Provado isso, que eles são iguais, a gente retoma então. A mais B multiplica A menos B. Apenas uma brincadeira algébrica, né? Vai ser igual a B multiplica A menos B. Quando você faz isso aqui, ó, o que realmente aparece na nossa cabeça se a gente olhar direitinho? Olha, A menos B multiplicando, A menos B multiplicando. O que a gente faz? A gente corta. Então, no que corta, o que sobra? A mais B igual a B. Vamos dar qualquer valor para B ou para A, já que eles são iguais. O valor 1, pode ser qualquer outro valor. Como A é igual a B, eu tenho 1 mais 1 igual a 1. De acordo com isso, 2 é igual a 1. É claro que isso é um absurdo. 2 é igual a 1 é um absurdo. Não pode. Então, eu pergunto para você dar uma pesquisada, para a gente comentar mais tarde. O que está errado aqui? Isso são coisas simples, mas cujo raciocínio é fundamental para a gente em termos científicos, né? Veja, a matemática ela está sendo usada nesse nosso curso como uma ferramenta e nós dependemos dela para compreender processos. Então, a ideia é termos em mente os raciocínios matemáticos de tal maneira que nós não nos confundamos na hora de fazer a interpretação ou interpretações, né? Então fica aí, ó, vamos conversar parte do nosso assunto hoje. Vamos achar esse valor aqui, ó. Na verdade, é explicar por que 2 é igual a 1 aqui. O que aconteceu para 2 igual a 1? Ou seja, por que aconteceu esse absurdo numa análise algébrica que parece lógica. Bem, então, até a próxima aula.